Então, amados, eu quero encerrar hoje, né, se Deus assim permitir, essa série, né, que Deus nos deu. Então, eu creio que a gente está entrando numa nova estação, é uma nova fase, um novo momento, mas ninguém pode começar um ciclo novo sem encerrar o velho, né? Então, Deus nos deu essa série e eu quero ser fiel a tudo aquilo que Deus compartilhou. E quero encerrar, né? Encerrar essa série com a última mensagem da série, né? Nós temos compartilhado sobre as marcas de um adorador. A palavra rema que nós temos utilizado é João 4:23. Né? Todo mundo já sabe de cor e salteado, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então nós temos ministrado, né, que Deus procura verdadeiros adoradores. E temos ensinado, né, que se Deus procura, Deus realmente quer encontrar. E são essas as pessoas, né, que Deus realmente deseja encontrar nesse tempo, né? Os verdadeiros adoradores. E para que todo mundo aqui possa se localizar, entender, discernir, compreender o que é um adorador, de fato, nós temos ministrado, né, culto após culto, as marcas de um adorador. Ou seja, as características predominantes de um adorador. Eu já devo ter falado aqui que eu não pretendo esgotar o assunto, no entanto, a gente precisa continuar. Eu creio que Deus tem um vinho novo para ser derramado aí nos próximos dias, mas antes disso eu quero, como já falei, ser fiel à direção que Deus me deu e encerrar essa série das marcas de um adorador com a sexta marca, né? Nós ministramos aqui várias marcas, né? Aprendemos sobre a intimidade, sobre o temor do Senhor e sobre os atos de justiça, né? E tantas marcas importantíssimas. Todas essas mensagens estão lá no meu canal do YouTube. Na verdade, isso no meu canal do YouTube, Cristian Zunino, né? Se alguém quiser ouvir novamente, né? Tá tudo lá. Se alguém faltou algum culto, né, e gostaria de ouvir uma das mensagens que ficou para trás, está tudo lá no meu canal. Você pode entrar lá, tem as playlists, né? Entra no Cristian Zunino, aí você procura as playlists. Tem uma playlist chamada As Marcas do Adorador. Aí todas as mensagens dessa série estão lá, ok? Então, a sexta marca, não menos importante, não mais importante, mas com certeza extremamente importante, a sexta marca de um adorador, nós vamos encontrar lá em Gênesis 22, que também está servindo como um texto base, né, dessa série. Gênesis 22, que é quando Deus pede para Abraão sacrificar o seu único filho, a quem ele amava, filho de sangue, né? Porque Ismael não era o filho da promessa, o filho da promessa era Isaac. E Deus, quando Isaac já estava com uma determinada idade, Deus pede, né, para que Abraão sacrificasse o seu único filho. E eu quero ler a partir do versículo 15, Gênesis 22, versículo 15. Que vai dizer assim, né? Eu vou ler o versículo 14, a partir do 14. Assim chamou Abraão aquele lugar de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isto e não me negaste o teu filho, o teu único filho,
que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse da cidade dos teus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Aleluia. Amém? Então quero anunciar aos irmãos, aos amados, que a sexta marca de um adorador, a sexta característica predominante de um adorador é a obediência. A capacidade que Deus nos dá de obedecer a Deus, a sua palavra e ao Espírito Santo. Amém? Amém? Então, por que Deus decidiu abençoar grandemente a descendência de Abraão e multiplicar a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar? Porque ele obedeceu à voz de Deus. Então, uma das marcas predominantes de um adorador é a obediência, a nossa capacidade de obedecer a Deus. Amém? Deus, a sua palavra e o Espírito Santo. Porque tem momentos da nossa vida que a gente só tem a palavra para consultar. Então, fica com a palavra. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando ouvimos a voz do Espírito Santo, obedeça a voz do Espírito Santo. Quando ouvimos a voz de Deus também, através da boca de um profeta, de um homem, de uma mulher de Deus, obedeça também, porque se você tem capacidade de discernir quando a palavra ela é de Deus, a palavra de Deus diz: crede no vosso Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Amém? Então Deus prometeu, abençoar a descendência de Abraão, porque ele obedeceu. E olha que o que Deus pediu para ele fazer não era algo fácil, era sacrificar o seu único filho. A palavra de Deus diz em 1 Samuel, capítulo 15, 22, que obedecer é melhor do que sacrificar. É um texto muito conhecido. E Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele falou que aquele que guarda os seus mandamentos e que o ama, esse é o que o ama. João 14, 21. João 14, 21. Se vocês quiserem abrir. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, perante a palavra de Deus, quem ama realmente a Deus, quem ama realmente a Jesus, é aquele que obedece. Eu já compartilhei várias vezes, nunca é demais lembrar, que não tem nada que deixa um pai e uma mãe mais feliz do que a obediência de um filho. E também não tem nada que deixa um pai e uma mãe mais triste do que a desobediência de um filho. Às vezes, os nossos filhos têm dificuldade de entender porque às vezes o pai ou a mãe está chateado, o pai e a mãe estão tristes, E na maioria das vezes é por causa da desobediência. A Bíblia diz que a desobediência é comparada ao pecado de rebelião, que é igual ao pecado de idolatria. Então, de feitiçaria. Então, desobediência ela é considerada por Deus rebelião, que é igual à feitiçaria. Então, veja como é grave isso, como é grave. E assim como nós que somos pais ficamos tristes com a desobediência, a rebelião dos nossos filhos, às vezes até mesmo a falta de resposta dos filhos para com os nossos ensinamentos, certamente que Deus não é diferente. Deus não é diferente.
Perante a Bíblia não tem ninguém, né, que seja totalmente obediente, né, 100% obediente, 100% perfeito, não tem ninguém. A palavra de Deus diz em Romanos 3, né, do 10 ao 12, como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, como a sua língua trata enganosamente, veneno de víbora está debaixo dos seus lábios. É só até o versículo 12 já é o suficiente, né? Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum só. Às vezes a gente até acha que a gente é bonzinho, né? Porque a gente está procurando fazer a vontade de Deus, está procurando agradar a Deus, está procurando fazer o que é certo, mas perante a Bíblia, nem Jesus aceitou ser chamado de bom. Nem Jesus. Era o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo Paulo, não era um apóstolozinho qualquer, não. Ele dizia, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Na nossa carne não habita bem algum. Então, se eu não for alguém que busque a Deus 24 horas por dia, e o tempo todo tentando anular a minha carne, né? Só o sangue de Jesus, né? Só o sangue de Jesus. Então, embora a nossa alma insista muitas vezes em dizer, não, eu estou procurando fazer tudo certinho, estou procurando obedecer a palavra, mas a palavra de Deus é a palavra de Deus, ninguém pode ir contra a palavra de Deus. Se Deus falou que não tem um justo sequer, é Deus que está falando. E essa mesma palavra tem tanto no Antigo Testamento, lá em Eclesiastes, como tem no Novo. Então, para quem gosta do Velho Testamento, tem lá no Velho e tem no Novo. Ok? Agora, nós somos justificados pelo sangue de Jesus, né? Nós somos justificados. Então, nós somos justos, considerados justos por Deus, não é porque nós somos bonzinhos. A gente é considerado justo por causa do sangue de Jesus que está sobre a nossa vida. Se tirar o sangue de Jesus sobre nós estamos lascados. Agora, Deus espera que nós possamos obedecê-lo, que nós possamos cumprir a sua palavra. Em se tratando de nova aliança, a Bíblia diz em Gálatas 5,14, né? Gálatas 5,14, que toda lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus, ele veio para inaugurar uma nova estação, uma nova aliança, um novo concerto, um novo pacto. Ele conseguiu transformar os 10 mandamentos da antiga aliança, ele conseguiu resumir tudo em 2 frases. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, basicamente, quando eu cumpro o amor, quando eu pratico o amor, eu estou cumprindo toda a lei, né? Como é que eu faço para saber se eu realmente estou obedecendo a Deus? Quando eu estou em amor. Por isso que foi falado aqui no começo, né, e é bom repetir. A Bíblia diz que nos últimos dias, o amor de muitos, ou dependendo da tradição bíblica, o amor de quase todos esfriará. Então isso é muito preocupante. Se eu quero permanecer em obediência a Deus, eu vou precisar perseverar no amor. Eu tenho que perseverar firme no amor. Então, todos os dias, eu tenho que me policiar, né, para saber se eu estou amando realmente, né? Todos os dias vem situações que a gente é provado, né? Até, eu penso assim, até num favor que a minha esposa me pede, né? Me pediu para mim ir lá na padaria hoje de tarde, que ela queria tomar um cafezinho. Eu poderia ter simplesmente dito, não, mas hoje é dia de culto, eu tenho que preparar a palavra, eu tenho que buscar mais a Deus, aquela coisa toda, né? Aquela religiosidade toda, que é importante também. Mas é nas pequeninas coisas,
Não é só nas grandes coisas, nas pequeninas coisas a gente está sendo provado no nosso amor, né? A Bíblia diz que o amor, ele não busca seus próprios interesses. Então, quer saber quando uma pessoa está em amor? É quando ela está buscando a vontade dela ou está buscando a vontade do outro. É porque o verdadeiro amor do tipo de Deus, ele anula a sua vontade em detrimento da vontade do outro. Quem realmente está em amor, ele está o tempo todo procurando agradar o outro, procurando o tempo todo priorizar o outro, né? Ele anula muitas vezes, ou deixa em segundo plano a vontade dele, as coisas dele, para agradar o outro, para fazer a vontade do outro. Isso é amor, né? Então, o amor do tipo de Deus é diferente do amor do ser humano. O amor do ser humano, ele é um amor egoísta, né? É um amor que só pensa em si, né? Mas o amor do tipo de Deus é um amor que preocupa com o outro. Então, quando eu amo a Deus e ao próximo, eu cumpro toda a lei. Como eu estava falando aqui para vocês no começo, né? No começo a gente estava batendo um papo aqui, antes da gente começar o culto oficialmente, a gente estava batendo um papo aqui, né? E a gente estava comentando sobre a obediência cega. A gente está vivendo um tempo agora que é possível que nos próximos, tomara que não, vamos profetizar que não, mas é possível que nos próximos anos, né, é possível que venham querer implantar leis aqui no Brasil que sejam contrárias à palavra de Deus. Imagina que no futuro possa ser aprovado aqui no Brasil o casamento de um homem com outro homem, né? Um casamento de uma mulher com uma outra mulher. E aí então venha se criar uma lei que exijam que eu, como um pastor, celebre o casamento de um homem com outro homem e de uma mulher com outra mulher. E aí eu pergunto para vocês, eu, perante a palavra de Deus, eu sou obrigado a obedecer esse tipo de coisa? Não sou. Isso se chama obediência cega. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do 27 ao 29, Atos 5, do 27 ao 29, a palavra de Deus diz que trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao Sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome, né? Ou seja, não falassem no nome de Jesus? No entanto, vocês encheram Jerusalém de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Então, ali no início da igreja primitiva, né, logo após ali a morte de Ananias e Safira, né, a palavra de Deus diz que houve um grande temor em toda a igreja, né, caiu um grande temor na igreja, né, porque Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo e por causa disso morreram fulminados, né? Então, a igreja, ela começou, eles começaram então a se reunir em vários pontos, nas casas, nos templos, anunciando o Evangelho, e começou a haver uma perseguição por conta dos saduceus, né, dos sumos sacerdotes, né, das autoridades religiosas, e ao ponto que muitos até eram lançados na prisão, né? E diante dessa situação, Pedro e os apóstolos se pronunciaram dizendo que importa obedecer a Deus do que os homens. Em outras palavras, Pedro e os demais apóstolos estavam dizendo o seguinte: olha, se esse sumo sacerdote aí, né, quer nos lançar na prisão, porque nós não cessamos de anunciar o nome de Jesus, fica à vontade, mas nós não vamos deixar de obedecer a Deus.
não vamos deixar de pregar o Evangelho. Nada vai nos calar, ninguém vai nos impedir de continuar anunciando o Evangelho e a Jesus Cristo. E aqui, como eu já falei, uma fala muito importante: importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a obediência ela não precisa ser cega. Eu sempre falei a vida toda, se um dia eu ensinar para vocês alguma coisa que é contrária à palavra, se algum dia eu ensinar para vocês alguma coisa que é contra a palavra de Deus, não precisa obedecer. Por favor, não obedeçam. Mas se aquilo que eu estou ensinando está de acordo com a palavra, então obedeçam, porque se não obedecer, certamente estarão desobedecendo o próprio Deus, né? Porque nós falamos em nome de Deus, né? Nós representamos a Deus. Ok? Pela misericórdia de Deus, né? O Brasil, né? Ele foi escolhido, a nação brasileira, como um celeiro de adoradores. Enquanto muitos se recusam a cumprir o ID de Jesus, em nossa pátria ainda há muitos, né, que estão dispostos a cumprir o ID, a missão de Jesus. Jesus disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existem muitos ainda, né, que... Existem muitas igrejas ainda, né, que estão o tempo todo oferecendo bênçãos, cura, é só bênção, cura, milagre, prosperidade, né? O evangelho raso, o evangelho fácil. No entanto, nós aqui vamos continuar pregando a Bíblia toda para o homem todo, em todo o tempo. Nós cremos que podemos pregar sobre bênção, sobre cura, sobre milagres, sobre prosperidade, sobre tudo isso, mas também entendemos que tem que ser pregado arrependimento, tem que ser pregado santificação, e diga-se de passagem, Deus tem falado muito comigo sobre santificação. Santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no vosso meio. O tempo que a gente está vivendo hoje é um tempo de santificação. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5 que Deus vai santificar a igreja dele, no corpo, na alma e no espírito. Né? Então é uma purificação completa. Lá em casa, essa semana, semana passada, nós entramos na academia. Agora está eu, a minha esposa e a Ana e Cristine. Está todo mundo na academia, só não está o Levi, que só tem 6 anos. Né? Mas está todo mundo na academia, por quê? A santificação do corpo. Eu e a Pato ganhamos uns quilinhos, né? Então chegou à conclusão que a gente não está sendo modelo nessa parte do corpo, então a gente entrou na academia para perder os quilinhos extras, porque a santificação que Deus quer fazer, ela é no corpo, na alma e no espírito. É uma santificação completa, uma purificação completa, né? Nós vamos, como diz lá em Malaquias, né? Como diz em Malaquias 3, né? Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e como a prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. Amém? Então, esse é o tempo que a gente está vivendo, é um tempo de purificação. Deus vai purificar a igreja dele. A Bíblia diz em Efésios que a igreja que Jesus vai vir buscar é uma igreja santa, pura, sem mácula e irrepreensível. É como a minha esposa estava falando. Deus, chega um momento na nossa vida, quem já está mais tempo na caminhada, que Deus começa a nos purificar nas pequeninas coisas. Porque quando a gente vem para Jesus, a gente vem de qualquer jeito, né? Então é aquela sujeira. A gente vem com vícios, coisa aparente, né? Que todo mundo vê, né? Coisas grossas, coisas graves. Aí Deus passa lá a régua, né? E dá aquela limpada geral e tira o grosso, né? Mas depois que Deus tira o grosso, vai passando os anos e Deus então agora começa a tratar a gente nos pormenores, nas pequeninas coisas. É o nosso tom de voz com o nosso cônjuge, né? É o tom de voz com o filho, né? É nas pequeninas coisas.
Não é mais aquelas coisas grandes, agora é pequeninas coisas, é o jeito que eu falo, eu como pastor, né? O jeito que eu falo com os discípulos, né? Então, tem alguns comportamentos que a gente tinha no velho homem que não dá mais para repetir. Não dá mais para repetir. A gente já sabe que tem alguns comportamentos do velho homem que entristecem profundamente o coração de Deus, o Espírito Santo, né? Então eu preciso abandonar de uma vez por todas esses velhos comportamentos, esses velhos hábitos, né? Como Jesus disse para Nicodemos, necessário é nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu vos disser, necessário é nascer de novo. Então, eu preciso realmente viver esse novo nascimento. É uma nova vida em Cristo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, é uma vida nova. Deus quer de nós, exige de nós uma vida nova, é tudo novo, é um novo comportamento, é uma nova maneira de ser, é uma santificação completa. Corpo, alma e espírito. Por quê? Porque eu sou um representante de Jesus aqui na terra. E se eu sou um representante de Jesus, Jesus é santo, né? E a palavra de Deus diz ser de santos porque eu sou santo, eu não posso representar Jesus de qualquer maneira. Quantos estão entendendo? Amém? 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo 2,4. A palavra de Deus vai dizer. Eu vou ler do 1 em diante, porque esse texto está bem sincronizado com esse tempo que a gente está vivendo. 1 Timóteo 2, do 1 em diante. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Pois isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém? Então, mais do que nunca, nesse tempo que a gente está vivendo, nós precisamos continuar firmes em oração e súplica. Nós temos esperança, né? Temos esperança que venha daqui a pouco ser detectado e confirmado realmente essas fraudes nas urnas. Nós temos esperança numa intervenção de Deus sobre a nossa nação. Mas é importante lembrar que, independente de qualquer coisa, o nosso papel é orar e interceder pelos governantes, né? Para que nós possamos ter uma vida sossegada e tranquila. Eu pergunto, será quantos de nós que lembramos de orar pelo nosso presidente nessa semana, né? Quantos de nós lembramos de orar pelo Jair Messias Bolsonaro, né? Será que ele não está precisando das nossas orações? Será que a esposa dele não está precisando das nossas orações? Eu ouvi dizer que ela foi proibida de falar, né? Rapidamente eu vi essa notícia, não sei se era no Instagram, né, que ela foi proibida. Então, mais do que nunca é tempo de orar, de interceder pelos nossos presidentes, amém? Orar pelas nossas autoridades. Voltando no ID, né, por que a vontade de Deus é que todo homem se salve e venha ao pleno conhecimento da verdade. Essa sempre foi, sempre será a missão principal da igreja, né? Fazer com que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. E isso só vem através da proclamação do Evangelho. Então nós precisamos continuar pregando o Evangelho, né? Nós precisamos continuar convidando as pessoas para vir na célula de mulheres, na célula de homens, nos cultos, né? Ou nós vamos até a montanha, ou a montanha vem até Maomé, aquela história antiga, né? Só tem duas formas de realizar o ID de Jesus. Ou eu vou até as pessoas, ou eu convido elas para vir até onde nós estamos. Não tem outra maneira. Porque a vontade de Deus não mudou,
a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Isso só é possível através da manifestação da igreja. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 18. Para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Vou repetir, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, o mundo lá fora tem uma expectativa. E qual que é a expectativa? Que se manifeste nesse tempo os filhos de Deus. Então, mais do que nunca, como filhos de Deus, Deus espera que a gente se manifeste, né? Eu, essa semana, não sei quem de vocês acompanha minhas redes sociais, mas uma das palavras que Deus me deu, Provérbios 18:1, que é aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então não é tempo de se isolar, não é tempo de se trancar em quatro paredes. Eu posso até ter momentos onde eu vou me trancar entre quatro paredes para ter o meu tempo de oração, para ter o meu tempo de buscar, né? Meu tempo de intimidade. Mas após esse tempo de intimidade, eu preciso anunciar o Evangelho, né? Fala e não te cales. Eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso da esperança que há em mim. Né? Se é verdade que nós estamos vivendo os últimos anos aqui na Terra, a hora é agora. A hora é agora. Não vou esperar Jesus voltar para depois eu começar a pregar o Evangelho. Eu tenho que começar agora. Começa com o teu vizinho, começa na tua casa, começa no teu trabalho. A minha filha hoje veio perguntar, né? Ela tem o trabalho dela, ela tem a salinha dela na casa da minha sogra, e lá ela tem o trabalho dela, e está indo de vento em popa, está com uma montoeira de cliente, está bombando, né? Tem o saláriozinho dela, e ela veio perguntar para mim, que ela recebeu uma proposta para trabalhar no salão, e ela gostaria muito de trabalhar no salão, assim como a mãe dela, né? Mas o conselho da mãe dela foi que não, filha, tu tá lá, tu tens o teu espaço, tu estás ganhando teu dinheirinho, não precisa pagar aluguel, não precisa pagar comissão para ninguém. Não, mas pai, eu gostaria muito, né? Assim que nem a mãe, de trabalhar no salão, eu vou conhecer mais pessoas. E aí eu vi que ela é igual ao pai, né? O pai não gosta de ficar muito isolado, eu gosto de estar no meio do povo, eu gosto de estar no meio de gente. Eu amo estar no meio de gente, né? E ela é igual ao pai. Né? Eu disse, filha, primeiro ouve o conselho da tua mãe. Mas eu falei para ela também, né, que... Por que eu dei o nome dela de oração, né? Anne significa oração, né? Que através da oração, Deus responde, né, todas as nossas dúvidas, tudo aquilo que está trazendo ansiedade no nosso coração. E aí eu expliquei para ela, né, que ninguém que vai construir uma torre, que antes não se assenta para fazer cálculos, para saber se é capaz de terminar. Então, um outro conselho que o pai te dá é o seguinte, bota tudo no papel, todas as vantagens e desvantagens de tu ir trabalhar num salão, onde tu vai ter que dar uma comissão agora para o teu patrão, para a tua patroa, né? Então bota tudo no papel, todos os pontos favoráveis, os contras. Agora, o pai, eu acredito, né? Isso não é uma intimação, eu acredito que para o reino de Deus, para o Evangelho, quanto mais próximo de pessoas eu estiver, mais chances de pregar o Evangelho, de interagir com pessoas eu vou ter. Então, isso também deve ser colocado na balança. Então, às vezes, no mundo que a gente vive, a gente está o tempo todo, é a lei de Gerson, né? A lei da vantagem, né? O tempo todo ensinado a estar num determinado ambiente que eu vou ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Mas, às vezes, para Deus, é importante, não necessariamente eu vou estar fazendo algo que eu vou ganhar mais dinheiro, mas eu vou estar agradando a Deus. Hoje, eu poderia, né? A minha carne, a minha alma, eu gostaria muito de me dedicar só a vender colchões, só a vender os produtos da empresa que eu represento. Eu ganharia 5, 10, 15,
vezes mais do que eu recebo hoje. Hoje eu recebo menos de um salário mínimo da igreja dos meus pais lá de Cananinha. É o meu salário, né? E mais as primícias dos meus pais, que às vezes somado chega a dar um salário mínimo, né? Eu gostaria de receber muito mais? Gostaria, né? Gostaria, mas a vontade de Deus para mim hoje é 100% focar no reino de Deus e na justiça dele. Agora, de tempos em tempos, o próprio Deus, ele vai lá, toca no coração de alguém e eu acabo vendendo. Mas eu não estou focado 100% em vender. Por quê? Porque não é o meu foco principal, né? Seria bom, né, minha esposinha? Né? Minha esposa gostaria, toda semana ela pergunta, quanto colchão tu pretende vender esse mês? Né? A pressão é grande, mas eu sei que o foco principal meu não é esse. E eu acredito, né? A Bíblia diz no Salmo 23, né? Que bondade e misericórdia me seguirão e me alcançarão todos os dias da minha vida. Então eu creio que se eu focar no reino de Deus, o próprio Deus, ele vai abrindo as portas, ele vai me abençoar, né? E graças a Deus, Deus tem abençoado a minha esposa também e vai nos abençoar muito mais, amém? Mas eu não quero perder o foco. Eu fui chamado por Deus para pregar o Evangelho e para fazer o reino de Deus crescer. Frustrações e decepções com o próximo e consigo mesmo têm paralisado a noiva de Cristo, impedindo-a, muitas vezes, de cumprir a sua missão. Se hoje nós não conseguimos ver em nós os adoradores de outrora, só nos resta clamar a Deus para que nos desperte do sono profundo em que nos encontramos. Esse verdadeiro adorador está escondido dentro de cada um de nós e precisa se manifestar. É bom lembrar que nosso Pai Celestial é justo e nunca irá nos pedir nada além das nossas forças. Por isso, vamos avaliar as nossas vidas e verificar nesse tempo se é que de fato e de direito nós estamos dando o nosso melhor para Deus. Se de verdade Deus está encontrando em nós esses verdadeiros adoradores. Amém? Então, quero encerrar essa série com essa palavra, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Nós, nesse tempo, seremos cobrados de Deus. Obediência a Deus, obediência à sua palavra e obediência à voz do Espírito Santo. Obediência também aos profetas de Deus, né? Nós possamos discernir. Vão surgir nos últimos dias, a Bíblia diz que vão surgir muitos falsos profetas e que vão enganar a muitos. Está escrito, né? Nos últimos dias vão surgir muitos falsos profetas. São aqueles profetas que vão pregar o que as pessoas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. No entanto, ainda tem, e eu quero crer que tem muitos ainda no Brasil, muitos homens e mulheres de Deus. Muitos homens e mulheres tementes a Deus. E este nós devemos ouvir, devemos dar crédito. E nós temos, né, a capacidade de discernir. O Espírito Santo está dentro de nós e com o conhecimento que Deus já nos deu da palavra, nós temos capacidade de discernir o certo do errado, o bem do mal, o santo do profano e julgar as profecias, né? Como diz a palavra de Deus, julgar as profecias. Tem uma palavra, eu tenho ainda mais uns minutinhos, eu só quero ler um texto que o Espírito Santo está me trazendo aqui em memória. 1 João 4, né? 1 João 4. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito vem de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto conhecei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, no qual já ouvistes que há de vir, e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Estes são do mundo, por isso falam do mundo e o mundo. Nós somos de quem conhece a Deus, nos ouve.
mas aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e nele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento, e aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ame a Deus, ame também ao seu irmão. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai, por essa palavra que o Senhor nos deu na noite de hoje. Quero te pedir que verdadeiramente, não somente esta marca da obediência, mas todas as marcas que nós ouvimos aqui durante esses dias, que todas essas marcas, Pai, que todas as marcas que aqui foram ensinadas, em nome de Jesus, possam verdadeiramente ser impregnadas no nosso espírito, Pai. Ajuda-nos, Pai, a praticar tudo aquilo que temos aprendido. E faz de nós estes verdadeiros adoradores, que te adoram, Pai, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.